Bem, meu amigo, bem, minha amiga, meu chegado, minha chegada, você que é minha glória, você que é a minha alegria, você que também é minha fonte das minhas preocupações, eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre reconciliação, tá certo? Reconciliação. Não a reconciliação no sentido humano somente, mas principalmente a reconciliação no sentido bíblico. Existe uma grande inimizade que se opera no universo. Não é uma inimizade entre pessoas meramente, essa aí é apenas consequência da grande inimizade da qual irei falar agora. Existe uma grande inimizade que é a inimizade entre o homem e Deus. Existe necessidade de reconciliação entre o homem e Deus. Deus procura então reconciliar-se com o homem que é inimigo de Deus. Há uma grande necessidade de reconciliação hoje. Por quê? Porque existe uma grande inimizade entre o homem e Deus, entre a criatura e o seu Criador. E eu vou falar um pouco sobre como você, especialmente você, pode se tornar mais amigo de Deus. Mas antes de você se tornar mais amigo de Deus, é preciso que você saiba que você é inimigo de Deus. Claro, quando eu falo você é inimigo de Deus, na verdade é no sentido geral. Você possivelmente pode estar nesse momento no processo de reconciliação com Deus. Mas a humanidade em geral, ela está em inimizade contra Deus. Isso é fato. Em inimizade contra Deus. Como assim inimizade contra Deus? O que é inimizade contra Deus? A inimizade contra Deus é o seguinte: existe Deus, existe o homem. O que há em Deus é diferente do que há no homem. E o que há no homem é completamente avesso a Deus. Os pensamentos do homem, os sentimentos do homem, as escolhas do homem, tudo é avesso a Deus. Né? Deus é de um jeito e o homem é de outro jeito. Deus é santo e o homem não é santo. Então, na verdade, essa é uma introdução de que há uma inimizade que nós precisamos resolver. Nós precisamos resolver. E o meu sentimento e a minha palavra é para ajudar você a se reconciliar mais com Deus. Eu também estou num processo de reconciliação com Deus. E o que eu vou falar para vocês é simplesmente aquilo que eu estou vivendo. A minha tentativa é levar vocês até onde eu estou. Não posso levar vocês para mais longe do que eu já estou. Eu estou aqui. Claro que quanto mais eu estiver reconciliado com Deus, mais você poderá ser reconciliado com Deus, porque eu tenho a intenção de contar como é que se deu essa reconciliação para que você se aproxime mais de Deus. Então, eu tenho a minha experiência de reconciliação com Deus e eu quero contar para vocês, baseado na palavra de Deus, tá certo? Então, o meu sentimento, a minha palavra de hoje é para ajudar você a se reconciliar mais com Deus. Quero dizer para você o seguinte: daqui a pouco eu vou falar do caminho da reconciliação. Do caminho da reconciliação. Mas que figura bíblica pode expressar melhor essa bronca, essa inimizade que Deus tem com o homem, que o homem tem com Deus, e esse processo de reconciliação? Onde que isso pode ser visto na Bíblia de uma maneira tranquila, de uma maneira assim metódica, pedagógica, para que você possa compreender esse processo de reconciliação? Onde? No tabernáculo. O tabernáculo do Velho Testamento é uma descrição da reconciliação que Deus quer fazer com o homem. Aquele tabernáculo, ele tinha um objetivo naquela época, e aquele tabernáculo é apenas uma sombra do tabernáculo divino do Novo Testamento. Então, se nós conhecermos o que se passa naquele tabernáculo e os propósitos daquele tabernáculo, você vai conhecer os propósitos do grande tabernáculo do Novo Testamento, que é a realidade daquele tabernáculo, tá certo? Eu quero ler com você, quero provar para você, mostrar para você algo interessante que está no capítulo 9 de Hebreus. No capítulo 9 de Hebreus, eu vou traçar nesse trecho aqui, vou relatar nesse trecho, a existência desses dois tabernáculos e o fato de o tabernáculo do Velho Testamento, feito por Moisés, segundo a orientação, segundo o modelo que Deus deu a Moisés, que aquele tabernáculo nada mais é do que um caminho para reconciliar o homem que estava no arraial
portanto longe do que se passava no interior do tabernáculo. Era apenas um caminho para aproximar este homem de Deus que estava no Santo dos Santos. Então Deus estava no Santo dos Santos do tabernáculo. Então havia um tabernáculo composto por 3 áreas. Uma área era o átrio exterior, uma outra área era o santo lugar e uma outra área mais íntima era o Santo dos Santos. Isso aqui era como se compunha o tabernáculo. Chegar até Deus ou aproximar o homem de Deus era fazer com que ele saísse lá do arraial, passasse pelo átrio exterior, pelo santo lugar e chegasse no Santo dos Santos e ali estivesse na presença de Deus no Santo dos Santos. O que era a reconciliação? Reconciliação era tirar o homem pecador que vivia na parte externa da casa onde Deus estava e levá-lo para dentro da própria presença de Deus. Ele precisa então passar pelo átrio, passar pelo santo lugar, vai estar no Santo dos Santos e lá ele vai encontrar Deus. E ele vai ter que cumprir alguns requisitos para ficar no Santo dos Santos e não ser exterminados lá no Santo dos Santos. Lá está Deus, mas é o lugar mais perigoso da terra. O lugar mais perigoso da terra é onde Deus está, porque ali é o lugar onde as pessoas podem morrer de forma definitiva, porque há uma incongruência, uma incoerência, uma contradição, há uma luta cósmica, universal, entre trevas e luz. E Deus é luz, mas o homem é trevas por natureza, por ter recebido a natureza do pecado. Então o que é a reconciliação? A reconciliação nada mais é do que esse caminho que o homem vai ter que percorrer para chegar até o Santo dos Santos onde Deus está, tá certo? Então vem comigo que você vai ser carregado nas minhas mãos, pelas minhas mãos, vou fazer você passar por cada um dos ambientes desse tabernáculo. E isso é o processo de reconciliação. Eu vou te ajudar a passar pelo tabernáculo, pelo átrio exterior. Vou ajudar você a circular no santo lugar. E vou ajudar você a ficar no Santo dos Santos. Esse meu processo, essa minha ajuda se chama a palavra da reconciliação. Eu estou aqui, na verdade, para ajudar você a se reconciliar com Deus. Essa é a palavra da reconciliação. Se você não souber o que fazer no átrio exterior, o que fazer no santo lugar e o que fazer no Santo dos Santos, você continuará inimigo de Deus. Mas como você quer ser amigo de Deus e você quer se reconciliar com Deus de uma forma completa, então você deve estar bastante esperançoso no que diz respeito ao que eu vou falar, tá certo? Mas eu quero mostrar primeiramente essa leitura bíblica aqui, que faz uma comparação e confirma o conteúdo de tudo que eu disse agora, tá certo? Olha assim, ora, a primeira aliança também tinha preceito de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. A primeira aliança, serviço sagrado, santuário terrestre, tabernáculo, santuário terrestre. O nosso tabernáculo, o nosso santuário não é terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Então existe o átrio exterior, o Santo Lugar e o Santo dos Santos. Ele parte aqui para a descrição do que está no Santo Lugar. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, ou seja, antes do Santo dos Santos, estavam o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães. Se chama esse lugar de o Santo Lugar. Por trás do segundo véu, não é? Porque o primeiro véu dava acesso ao Santo Lugar. O segundo véu dá acesso ao Santo dos Santos. Por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso. Então lá havia altar de ouro para incenso. E a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Então ele descreve que no Santo dos Santos nós temos uma arca e dentro da arca nós temos um maná, nós temos o bordão de Arão ou a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Está lá dentro da arca. E sobre esta arca os querubins da glória,
que com a sua sombra cobriam o propiciatório. O versículo que eu quero enfatizar é: e isso é uma parábola para a época presente. O primeiro tabernáculo do Velho Testamento é uma sombra. O segundo tabernáculo é o do Novo Testamento, traz a realidade. E existe um versículo que está em Hebreus capítulo 10, versículo 19, que diz assim: tende, pois, intrepidez, irmãos, para entrar no Santo dos Santos. Então nós temos um Santo dos Santos também para percorrer, para chegar. Então, da mesma forma que existe átrio exterior, nós temos um átrio exterior. Lá existe um santo lugar, também nós temos um santo lugar. Lá existe um Santo dos Santos, nós também temos um Santo dos Santos. E hoje eu quero falar com você, eu quero especificamente do santo lugar. Este ambiente, portanto, ele é um ambiente que nós precisamos nos ajustar a ele para nós avançarmos na experiência da reconciliação com Deus. Eu passo pelo átrio exterior, que significa a morte do Senhor Jesus na cruz, que eu aceitei na minha vida, significando que para que eu continue no percurso da reconciliação com Deus, eu preciso me lavar. Ou seja, eu ganho o Senhor Jesus, mas para que eu adentre no mais interior do tabernáculo e lá viva na presença de Deus, eu preciso passar pela bacia. Então, quando ele passa por esse primeiro ambiente, ele chega no segundo ambiente. E nesse segundo ambiente é onde eu quero fixar-me rapidamente para dizer para você o seguinte: você precisa circular e viver neste ambiente. E isto é o processo, isso faz parte da reconciliação que Deus quer trazer para você. Ora, passar pelo primeiro obstáculo, que é o átrio exterior, significa que você se reconciliou com Deus na morte do Senhor Jesus. Depois você se reconcilia um pouco mais no átrio exterior, lavando-se com a água santa, que é a água do Espírito. Depois você entra no santo lugar. No santo lugar é novo processo de reconciliação, mais profundo, que indica agora o seu serviço a Deus, porque quem circulava no interior do santo lugar eram somente os sacerdotes que serviam a Deus. E lá tinha um candelabro, tinha um altar de incenso e tinha a mesa dos pães da proposição. O que significa esse ambiente? Esse ambiente é um ambiente de reconciliação. Você precisa cuidar do seu tabernáculo, cuidar do seu altar de incenso, cuidar da mesa da proposição, dos pães. Cuidar do seu candelabro significa que você zela pela palavra de Deus que traz a luz. O que significa o candelabro na Bíblia? Candelabro significa luz. A luz que ilumina o homem, que dá direção ao homem, que vasculha o homem por dentro, que passa a ser a fonte de orientação do homem, ao invés da própria fonte de conhecimento que o homem tem. Ou seja, ele tem luz, ele tem um candelabro e ele cuida do candelabro. O candelabro, a gente sabe que ele precisa de óleo para acender, para ficar aceso, fazer com que aquela chama ela esteja brilhando. Era preciso que tenha óleo e é preciso cortar o pavio, limpar o pavio. Então você tem que zelar pelo candelabro que você tem. Você tem um candelabro. Eu espero que no seu santo lugar, no serviço a Deus que você tenha, que você desenvolve, que você tenha o lugar do seu candelabro, que você cuide do seu candelabro. Que não se venha a olhar para o seu tabernáculo e não encontre o candelabro lá. Porque muitos cristãos não têm candelabro. Ele não tem a luz da palavra de Deus na sua vida. Ora, nós fornecemos para vocês, temos fornecido continuamente a luz da palavra para vocês. Mas depende de você também zelar pelo seu candelabro, zelar por essa luz. Você dá atenção à palavra de Deus que você ouve nas reuniões, mas você precisa também cuidar da palavra de Deus, a Bíblia. Você precisa dar atenção à Bíblia, estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Você precisa se aprofundar na Bíblia. Você precisa ter um candelabro adequado e zelado.
Então, isso lhe proporciona maior reconciliação com Deus. Então, cuide do seu candelabro. Eu temo que muitos de vocês não cuidam com muito zelo do seu candelabro. Não espevitam o seu candelabro, que na verdade é como limpar o seu ser para receber a palavra de Deus, e não tem óleo para poder acender. Às vezes só tem a letra do conhecimento da palavra de Deus, mas não tem o óleo, não tem o Espírito Santo para poder agregar luz e visão para você. Então é preciso que você cuide do seu candelabro, você que quer se reconciliar com Deus. Mas se você quer se reconciliar com Deus ainda, você precisa da mesa que eu li ali. E nesta mesa nós temos pães lá, significando que você não tem que ter dentro do seu tabernáculo só um candelabro, você precisa ter uma mesa de pães, significando que você precisa se alimentar. E ali é uma mesa que tinha 12 pães, significando que ali era um grupo de pessoas, representa na Bíblia um grupo de pessoas que se reúnem e que são pão um para o outro. Então, no seu grupo familiar, por exemplo, quando você se reúne com eles, o que você tem ali são 12 pães. Você e mais todos os irmãos são pães, onde um se alimenta do outro. E isso lembra as nossas reuniões pequenas de grupo familiar. Nós não temos só grandes reuniões, nós temos pequenas reuniões também, onde nós nos encorajamos e nos alimentamos e nos exortamos, nos advertimos e nós nos edificamos. Nós somos ajudados, em cada uma das nossas dificuldades, nós somos ajudados naquela mesa. Então, cada grupo familiar precisa zelar por seu grupo familiar, ok? Se você cuida disso aí adequadamente, significa que você está avançando no processo de reconciliação com Deus. Está avançando. Então, cuide do seu grupo familiar, zele por ele, zele pela existência dele, participe dele, seja ativo no seu grupo familiar, leve pessoas para dentro do seu grupo familiar. Bom, mas existe um terceiro item que está dentro do santo lugar que indica um maior aprofundamento no processo de reconciliação com Deus, que é o altar de incenso. O que o altar de incenso significa? Significa as nossas orações. Na Bíblia, no capítulo 8, versículos 3 e 4, é dito lá que o incenso era colocado junto com as orações dos santos para subir até Deus. Então, o incenso, na verdade, é algo que faz com que as orações subam. Então, eu oro, só que para essa oração chegar até o Senhor, é preciso que ela tenha incenso. E nós sabemos que incenso é Cristo, porque Cristo é o bom perfume. Nós vimos isso em 2 Coríntios, que Cristo é o bom perfume. Então, este incenso, esse Cristo adicionado às nossas orações, faz com que as nossas orações subam. Ou seja, pode ser que uma oração não suba, porque você tem oração, mas você não tem incenso. Não basta só você orar. Se a sua oração não tem incenso, ela não sobe. Porque quem garante que as nossas orações sobem e chegam até Deus e Deus as atende é o incenso nessas orações. Esses versículos que estão no capítulo 8, versículos 3 e 4 de Apocalipse, diz que as orações, que o incenso era oferecido junto com a oração dos santos, significando o seguinte: não basta orar, não basta abrir a boca, não basta repetir, não basta blá, blá, blá. É preciso que na sua oração ela nasça do Espírito, ela nasça de uma comunhão com Deus, ela nasça da luz de Deus, ela nasça da sua experiência com Cristo. E esse Cristo em você faz com que suas palavras subam e cheguem até Deus. Então, que as suas orações sejam orações com incenso. Então veja bem, você está no santo lugar para se reconciliar com Deus. E é neste ambiente que nós servimos a Deus. Servimos a Deus por meio da palavra de Deus, o candelabro, por meio de servir os irmãos no grupo familiar e por meio de orar a Deus, e acrescentando às nossas orações o incenso, que é o próprio Cristo. Então, se nós vivermos adequadamente essa experiência, nós estaremos cada vez mais reconciliados com Deus. Que você viva bem a sua vida cristã no santo lugar, para que você seja mais reconciliado com Deus. Amém? Deus te abençoe.